Vamos lá, eu tenho uma mensagem importantíssima para trazer para você. E eu quero que você preste bastante atenção, porque cada mensagem que Deus nos traz é o Espírito Santo nos movendo para uma nova direção. Cada mensagem que nós recebemos, cada palavra que nós recebemos, é o Espírito nos movendo para aquilo que Deus tem para nós, para aquilo que Deus tem preparado para você. E se não estivermos atentos a isso, para acompanharmos esse mover, é como no passado. A nuvem vai e você fica. Então, nós precisamos estar atentos a esse mover, atentos a tudo que Deus está falando, atentos a tudo que Ele tem para fazer. Amém? Começando aqui por 1 Samuel 17, que diz assim, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes, até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Amém? Você sabe que Davi viveu em um alto nível de comprometimento. Tudo aquilo que era colocado nas suas mãos, tudo aquilo que estava sob a sua responsabilidade, ele tratava com muito zelo, com muito cuidado. Tudo aquilo que estava sob a responsabilidade de Davi, ele tratava com muita seriedade. Era um nível de comprometimento com tudo muito alto. E ele não aceitou quando o leão ou quando o urso vieram e levaram uma ovelha do seu rebanho. Essas ovelhas são minhas. Elas estão sob a minha responsabilidade. Eu não vou permitir que leve. Eu quero que você preste atenção, porque tem uma mensagem importante aqui para a gente, tá? E você vai entender à medida que eu for falando. Essas ovelhas são minhas. Elas estão sob o meu cuidado. E eu não vou permitir que sejam levadas daqui. Então, ele colocou a sua própria vida em risco para salvar a ovelha. Ele foi atrás do leão, ele foi atrás do urso, ele entrou numa briga corporal, bateu no leão, bateu no urso até matá-lo, para livrar a ovelha. Ele não aceitou perder. Ele não aceitou que aquela ovelha fosse levada, fosse tirada dali. E quando ele chegou e viu Golias afrontando o exército de Deus, ele se manifestou e se posicionou da mesma forma. Observe que isso estava dentro dele. Isso era algo dele. Era algo de Davi. Quem esse incircunciso pensa que é para afrontar dessa forma o exército do Deus vivo? Não, não vai. Não vai. Ele virou para o rei, vendo que todo mundo se amedrontou, se acovardou e disse: não precisa ter medo, teu servo vai contra ele.
O teu servo vai lutar contra esse filisteu, vai lutar contra esse gigante. E aí você conhece a história. Lutou, enfrentou, venceu o gigante. Mas o que eu quero colocar aqui para você, qual é o ponto? Diga comigo, por favor, Davi. Diga um inconformado. Davi era um inconformado. Ele não aceitava a derrota. Ele não aceitava o fracasso. Ele não aceitava que aquilo que estava nas suas mãos, sob a sua responsabilidade, não caminhasse bem. Ele não aceitava que o que era dele fosse tirado, fosse levado. Havia um espírito inconformado dentro dele que o fazia lutar. Havia um espírito inconformado dentro dele que o fazia reagir, que o fazia se posicionar diante de cada situação que ele enfrentava. Amém? Sabe, pastor, mas quem é o inconformado? O que é isso, ser um inconformado? O inconformado, diga comigo, é aquele, diga que não se conforma. Não me conformo, não. Não tem essa coisa, não, aceita porque é assim mesmo. Aceita que vai ser melhor. Aceita que vai ser mais fácil. Não, não tem isso. O inconformado é aquele que não se submete facilmente. Olha, não adianta querer colocar limitações. Não adianta querer colocar impedimento. Não adianta querer me barrar, tentar me barrar em coisas que eu sei que Deus tem comigo e Deus tem para mim. Não adianta querer colocar limitações em coisas que eu sei que em Deus eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de vencer, eu sou capaz de conquistar. Não adianta, não vou aceitar. Não vou me submeter àquilo que me trava. Entende o que eu quero mostrar? Sim ou não? Sim ou não? Eu não vou me submeter àquilo que me trava. Eu não vou me submeter àquilo que me limita. Eu não vou me submeter àquilo que coloca um teto, um limite para a minha vida, para as minhas vitórias, para as minhas conquistas. Não aceito isso. O inconformado é aquele que não se contenta. E se contentar é estar contente com alguma coisa. É isso ou não é? Eu não me contento, eu não estou contente. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho objetivos, eu tenho uma vida. Tem coisas que eu quero viver, tem coisas que eu quero desfrutar, tem coisas que eu sei que são para mim. Então, eu não me contento com nada menos do que isso. Amém, pessoal? O inconformado é aquele que não abdica dos seus direitos, diga comigo, por livre e espontânea vontade. Ele não abdica dos seus direitos. Eu não abro mão dos meus direitos. Eu conheço os meus direitos. Eu não abro mão deles. Eu não estou disposto a abrir mão deles. Por livre e espontânea vontade, não. Se algo acontecer e me levar para isso, é uma outra história. Mas ainda assim eu vou lutar. Mas por livre e espontânea vontade, não. Porque eu quis, não. Por aceitação, não. Por conformismo, não. Por medo do que possa me acontecer, não. Por medo de enfrentar, não. Por medo, porque algo parece ser maior, não. Porque algo parece ser mais forte do que eu, não. Amém? Isso é muito forte. Isso nos chama atenção. E precisa haver um despertamento nesse sentido. Sabe por quê? Olha que coisa interessante que eu vou mostrar para você, tá?
eu quero te despertar para isso. Além de todo o seu nível de comprometimento, Davi sabia por experiência, diga comigo, experiência. Davi sabia por experiência que o leão, o urso, eram animais de hábitos, eles tinham hábito. Eles tinham uma forma de viver, de agir, de se comportar diante das coisas, das situações. E ele sabia que se ele permitisse levar uma ovelha, eles voltariam. Ele sabia que se ele permitisse que uma ovelha fosse tomada, fosse levada, aquilo ia se tornar um hábito. E aí é o seguinte, é uma ovelha hoje, é uma outra ovelha amanhã, é uma outra ovelha depois, e uma outra depois, até que não houvesse mais nada para ser levado. Até que não houvesse mais nada para ser tirado dele. Não era só uma ovelha. Não era só um pequeno animal. Era o início da derrota. Era o começo do fracasso. Era o início da perda do seu rebanho. Daquilo que estava nas suas mãos. Por isso, ele não tratou como menor. E a mesma coisa acontece conosco. Viu? Por isso, enquanto eu falo aqui, você já precisa ir processando isso aí no seu lugar, onde você está. Espera aí. Se Davi não aceitou, porque ele sabia que se ele cedesse uma vez, se ele permitisse uma vez, aquele animal voltaria e continuaria levando. Ele não aceitou que levasse algo que era dele, ele não aceitou que tomasse algo que era dele. Ele enfrentou aquilo, ele encarou aquilo. Então, deixa eu pensar, deixa eu trazer isso para a minha vida. Como eu estou me posicionando em relação àquilo que é meu, a minha vida, ao que Deus tem me dado. Eu estou simplesmente aceitando que leve e ficando por isso mesmo? Ou eu tenho lutado? Eu estou conformado com a maneira como as coisas estão acontecendo ou têm acontecido? Ou eu sei que eu posso mais e eu estou lutando por esse mais porque eu não me conformo? Eu estou abrindo mão, abdicando dos meus direitos por livre e espontânea vontade, por medo, por insegurança, por covardia, porque algo parece maior do que eu? Ou eu sou daquele tipo que não larga o osso? Consegue entender? Sim ou não? Sim ou não? A gente precisa refletir sobre isso. Enquanto eu falo aqui, você precisa trazer isso para você. Você precisa trazer isso para a sua vida. E tem perguntas que nós precisamos nos fazer. Tem questionamentos que nós precisamos nos fazer. Você é daquele tipo de pessoa que resolve as situações ou você trava diante delas? Você encara ou você trava? Você enfrenta ou você trava? Você é o tipo de pessoa que contagia, que influencia? Ou você é contagiado, influenciado? Qualquer um que chega com uma ideia diferente, com um pensamento diferente, te contagia, te influencia e te faz mudar de direção. Porque pessoas para fazer Davi mudar de decisão, de atitude, não faltou. É verdade ou não é? Não faltou. Você é do tipo que chega e influencia e contagia com o espírito que há em você, com a fé, a força que há em você, ou você é contagiado, influenciado? Pensar. Você é continuista? As suas coisas têm sequência? Você começa e vai em frente naquilo, vai até terminar, vai até concluir? Ou você
E é aquele tipo de pessoa que começa e para, começa e para, começa e para. O que é seu não tem término, tem começo, mas não tem término, porque você nunca chega até lá. Coisas que a gente tem que pensar. O que está sob a sua responsabilidade está fluindo, está caminhando, está prosperando, está dando certo. Porque se não está, alguma coisa está errada. E eu preciso parar e entender aonde, o quê, o porquê. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Vocês estão com frio? Está difícil responder? Hã? São coisas que nós precisamos trazer para nós. Trazer para a nossa vida. Porque todos nós temos os nossos leões. Todos nós temos os nossos ursos. Todos nós temos os nossos gigantes. E o que muita gente não entendeu ainda, e que precisa entender se quiser continuar crescendo, é que se você abrir mão uma vez, você vai abrir sempre. Se você ceder uma vez, você vai ceder sempre. Se você retroceder uma vez, você vai retroceder sempre. E a área que você ceder, a área que você retroceder, a tua luta vai ser mais intensa. A sua luta vai ser mais pesada, mais difícil. Sabe por quê? Porque você já mostrou para o mundo espiritual que se ele tocar naquele ponto, ele te desestrutura. Se ele mexer naquela área, ele te desestrutura. Se ele mexer com aquela situação, ele consegue te minar. Ele consegue te tirar do foco. Ele consegue te tirar do propósito. Te distrair. Por isso, essa palavra retrocesso, ela precisa ser riscada do seu dicionário. Essa palavra abrir mão, ela precisa ser riscada do seu dicionário. Não aceito isso. Nós precisamos ser como Davi. Diga comigo novamente, inconformados. Nós precisamos ser inconformados. Inconformados. 1 Pedro, olha o que a Bíblia diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita realmente nisso? Que Deus tem cuidado de você? Porque se nós acreditamos de verdade nisso, se você acredita de verdade nisso, que Deus está cuidando de você, então não tem por que temer. É verdade ou não é? Então não tem por que me preocupar. Deus erra, sim ou não? Deus perde, sim ou não? Então se Ele está cuidando da minha vida, eu não vou errar. Se Ele está cuidando da minha vida, eu não vou perder. Se a minha vida está nas mãos dEle, eu não vou errar, não vou perder, não tem como as coisas não darem certo. Só que tem uma diferença muito grande entre as coisas darem errado ou não acontecerem como eu esperava. São coisas distintas. E muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar isso. Uma coisa é dar errado, não funcionar. Uma outra coisa completamente diferente é acontecer de outra forma, diferente da que você esperava. Porque Deus, diga comigo, é multiforme e graça. Deus é multiforme e graça. Ele tem várias maneiras de trabalhar. Deus tem várias maneiras de operar.
Deus tem várias maneiras de agir na vida de uma pessoa. Então, se não aconteceu do jeito que eu esperava, não significa que não aconteceu ou que não vai acontecer. Significa que Deus tem uma outra forma para agir naquela situação. Deus tem uma outra maneira para agir naquela situação. E eu preciso continuar confiando e esperando, e como está escrito, lançando sobre Ele a minha ansiedade. Lançando sobre Ele a minha preocupação. Amém? Aí, na sequência diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, diga comigo, o vosso adversário. Golias era o quê? Golias era o quê do povo? Adversário. Anda em derredor, bramando como? Quem tentou tirar as ovelhas de Davi? Leão. Nós temos o nosso adversário. E ele anda como um leão ao nosso redor, bramando e buscando a quem possa devorar. Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí, olha isso, ao qual, diga comigo, resisti firmes na fé. Como é que eu resisto a isso? Como é que eu venço isso? Como é que eu supero isso? Resistindo firme na fé. Permanecendo firme na fé. Não me distraindo espiritualmente. Não me entregando espiritualmente. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo só precisa de uma brecha para entrar. Ele só precisa de uma brecha para agir. Sabe aquela história? Mas é só uma dorzinha. Mas é só uma situaçãozinha. Mas é só um probleminha. Não, é só uma briguinha. Não, é só uma dívidazinha. E de inha em inha, o diabo vai entrando e vai roubando tudo que é da pessoa. Se você não se posiciona, se você não faz como Davi, no que é meu não vai tocar. Não aceito. Se você não se levanta, não se posiciona, não vai de encontro à situação e coloca um basta, um ponto final naquilo, de inha em inha ele vai levando tudo. De inha em inha ele vai roubando tudo. Tudo. Você acha que os grandes problemas da vida começaram grandes? Sim ou não? Não. As grandes dificuldades da vida não começaram grandes. Assim como as grandes vitórias, elas caíram grandes e prontas, sim ou não? Sim ou não? Não. Tanto problema quanto vitória é uma construção. Assim como a vitória é uma persistência diária no caminho certo, na direção certa, nas atitudes certas, o fracasso, a derrota, é a persistência diária no caminho errado. É a persistência diária nas escolhas erradas, nas decisões erradas, nos pensamentos errados. Se tem algo, ainda que você considere pequeno, e você não para tratar aquilo, você acha que aquilo vai acabar, vai encerrar, vai desaparecer sozinho? Sim ou não? Não. O problema não desaparece. O problema não se resolve sozinho. As coisas não mudam por acaso. Amanheceu o dia, então eu resolvi que a partir de hoje eu não vou ser mais um problema, eu estou desaparecendo. Não tem. Não é assim. As coisas mudam quando você enfrenta. As coisas mudam quando você reage.
As coisas mudam quando você se posiciona. As coisas acontecem quando você não aceita. O teu nível sobe à medida que você vai se tornando um inconformado. Porque o inconformado, ele trabalha num alto nível de comprometimento. O inconformado, ele trabalha num alto nível de qualidade. O inconformado trabalha num alto nível de seriedade. O inconformado trabalha para que tudo seja e aconteça de forma, diga comigo, excelente. Ele trabalha para que tudo seja excelente na vida dele. E ele não aceita quando as coisas acontecem de uma outra forma. Ele não aceita quando elas caminham para uma outra direção que não seja da excelência. E ele para tratar aquilo, porque a cabeça dele não é medíocre, a visão dele não é medíocre, o entendimento dele não é medíocre. Ele pensa grande, ele tem uma mentalidade aberta, a visão dele está voltada para coisas grandes, ele não aceita aquilo. Ele não aceita retrocesso, ele não aceita perdas, ele não aceita voltar. Ele trabalha o que é preciso, ele enfrenta o que é preciso. Ele acerta o que é preciso, porque ele está com os olhos voltados para coisas grandes, realmente grandes. Amém, minha gente? Pense nisso, por favor. Pense nisso. Sabe, eu refletia sobre isso. Isso é igual casamento, né? O que é casamento? Casamento é a união de duas pessoas imperfeitas que se uniram para um propósito. Nós não somos perfeitos, mas nós nos unimos para um propósito e por um propósito, com um propósito. Então, agora, nós precisamos puxar a corda para o mesmo lado. Agora nós precisamos puxar a corda para a mesma direção e fazer dar certo. Para que o nosso propósito seja alcançado, para que o nosso propósito seja atingido. Isso não significa que seja perfeito. Há momentos que nós vamos divergir de opinião. Há momentos que nós vamos discordar. Há momentos que um vai estar bem e o outro não vai. Há momentos que um vai estar mais fraco, o outro mais forte. Então, o que está bem, cuida do que não está. O que está mais forte, levanta o que está fraco, puxa o que está fraco. Mas nós temos um propósito, nós temos um alvo, nós não nos distraímos dele. Só que o que acontece muitas vezes? As pessoas esquecem, os casais esquecem que existe um propósito. E aí, é assim ou não é? Aí choca. Aí entra o orgulho, aí entra a soberba, aí entra a ganância, a arrogância. Aí já não puxa mais para a mesma direção. E daqui a pouco está o diabo ali roubando tudo. Daqui a pouco está abrindo mão da família, está abrindo mão do casamento, está abrindo mão de tudo. Né? Por quê? Porque não entendeu o que é o propósito. Porque aceitou facilmente, se conformou facilmente em não viver bem, em não estar bem. Isso é como a pessoa que entra num trabalho, que começa um curso, que abre um negócio. É fácil? Não, não é fácil. Vai ter leão, vai ter urso, vai ter gigante no caminho. Mas como aquilo não está de verdade dentro dela, ela entrou naquele negócio, ela entrou naquela empresa, ela entrou, começou aquele curso, ela começou alguma coisa, mas aquilo não está dentro dela de verdade, não existe dentro dela de verdade. Então, quando vem o leão, quando vem o urso, quando aparece o gigante, ela está abrindo mão. Ela está deixando para lá, ela está deixando levar, está desistindo, porque aquilo não existe dentro dela. Ela se conforma facilmente. Ela abdica facilmente dos seus direitos. Você sabe que existe um versículo na Bíblia que me chama muita atenção. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Né? O que isso quer dizer, pastor? Se você prestar atenção no teu dia a dia,
Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo assim, eu não sei o que acontece, o fulano não vai na igreja, o fulano não teme a Deus, ele não ora, ele não busca, ele não tem o mesmo comprometimento que eu, mas parece que tudo na vida dele dá certo e na minha não dá. Pode acontecer, porque às vezes o fulano é muito mais comprometido, o ímpio é muito mais comprometido do que o crente. O ímpio é muito mais perseverante do que o crente. O ímpio é muito mais maleável para acertar a situação do que o cristão. Às vezes o ímpio, ele é muito mais ousado nas suas decisões, nas suas atitudes do que o cristão. Às vezes o ímpio, ele não aceita perder, ele não aceita retrocesso, quanto muitas vezes o cristão está abrindo mão das coisas facilmente. Os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Muito mais prudente. É simples. É simples demais entender isso. Quando a gente estava lá fora, estava no mundo, eu não vou falar todos, né? Mas muitos tinham aquela sensação de super-herói, né? Nem bala me acerta. Porque fazia de tudo, enfrentava tudo, brigava com todo mundo, não queria saber de nada. Aí, a pessoa vem para Jesus, a pessoa vem para a igreja, e aí qualquer coisa estou triste, qualquer coisa estou desanimado, qualquer coisa me abate. Ai. É assim ou não é? Ai, eu não sei o que está acontecendo comigo. Levanta! Deixa de moleza. Né? Deixa de fraqueza. Deixa esse espírito de fraqueza para lá. Deixa esse espírito de moleza para lá. Deixa esse espírito de incredulidade para lá. Quem disse que seria fácil? Quem disse que não teria? Ai, irmão, estou numa prova, estou numa guerra. Quem disse que não teria guerras? Davi enfrentou o leão e o urso. Davi enfrentou um gigante. E quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o gigante, ele não estava salvando uma ovelha, ele estava salvando uma nação. Sabe qual é o problema das pessoas? É pensar pequeno, enxergar tudo de uma forma muito pequena. O problema das pessoas, da grande maioria das pessoas, é serem movidas por um momento, pelo que está acontecendo no momento. E a vida é muito mais do que um momento, do que uma situação. Amém, pessoal? Quando Davi salvou a ovelha da boca do leão, do urso, ele não estava salvando uma ovelha, ele estava salvando um rebanho, ele estava salvando a reputação dele como pastor. Quando ele salvou e venceu, quando ele lutou com o gigante e venceu o gigante, ele não estava salvando o exército de Saul, ele estava salvando a nação e construindo um bom nome, uma boa reputação. Então, as coisas nem sempre são aquilo que parece. Às vezes nós estamos olhando de forma pequena, de forma micro, quando deveríamos estar olhando de forma macro, de forma grande. Tem coisa muito maior por trás. Por trás de cada situação que você enfrenta tem algo muito maior, tem uma vitória muito maior, tem uma conquista muito maior, tem algo grande te esperando. Só que eu preciso me posicionar da forma correta. Eu preciso agir da forma correta, enfrentar da forma correta. Amém? Amém? Fique em pé, por favor. Efésios 10 diz assim, ó, só para nós finalizarmos aqui e eu orar com você. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer dizer que tem cilada, então. Quer dizer que tem armadilha, então. Pois a nossa luta, diga comigo, a minha luta, diga, não é contra seres humanos. A tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra os teus funcionários, a tua luta não é contra seres humanos. A nossa batalha é uma batalha espiritual. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal existe, e permanecer inabaláveis, diga isso comigo por favor, e permanecer inabaláveis,
Diga permanecer inabaláveis. Diga permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Pastor, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo. Agora permaneça inabalável. Pastor, eu não sei como agir, eu não sei como lidar com essa situação, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Então agora permaneça inabalável. Não saia da posição. Não saia dessa condição. Não se distraia. Amém? Porque às vezes a pessoa não diz assim, não sei o que fazer, já fiz de tudo. Perfeito, ótimo. Então agora permaneça inabalável. Não deixa nada te abalar. Não deixa o leão te abalar, não deixa o urso te abalar, não deixa o gigante te abalar. Não deixa nada te abalar. Não deixa nada te tirar do teu foco. Não deixa nada te tirar do teu propósito. Não deixa nada, não permita que nada te distraia. Amém? Amém? Diga assim comigo, eu preciso ser. Diga inconformado, como Davi. Nós precisamos nos tornar pessoas inconformadas como Davi. Eu não me conformo. Eu não aceito. Eu não cedo. Eu não abdico. Eu não abro mão. Ninguém vai tirar aquilo que Deus me deu. Ninguém vai tirar aquilo que Deus me prometeu. Ninguém. Ninguém. Tua família é um presente de Deus para você. É ou não é? Então não aceite que ninguém tire isso de você. Faça o que tiver que fazer para acertar. Teu trabalho é um presente de Deus para você, não é? Sim ou não? Sim ou não? Então não permita que ninguém tire ele de você. Se for para sair desse, então que seja para um melhor dado por Deus. Amém? A tua empresa, o teu negócio é um presente de Deus para você, não é? Sim ou não? Então não aceite perdê-la. Coloca a força da tua vida naquele lugar para que ele funcione, para que ele prospere, para que ele dê certo. Não aceite perder. Não aceite que ninguém tire isso de você. O que tiver que fazer, faça. O que tiver que ajustar, ajuste. O que tiver que acertar, acerte. Mas não permita que ninguém tire ele de você. E se tiver que sair dali, que se tiver que fechar ali, que seja para abrir num lugar maior, melhor. Amém? Amém? Esse é o Espírito. Eu não me conformo. Eu sou um inconformado. Eu não aceito situações. Não aceito derrota. Não aceito fracasso. Não aceito retrocesso. Não aceito. Entenda isso de uma vez por todas. Se você ceder em algo, você vai ceder sempre. E a tua guerra vai ser maior. A tua luta vai ser maior. Amém, pessoal? Feche os teus olhos, por favor. Nós vamos orar. Eu não tenho muito tempo aqui. Eu sei que muitos voltam para o trabalho agora, vão para o trabalho agora. Então, aí no teu lugar, diga isso. Entre em oração com toda a tua fé, com todas as tuas forças e diga isso. Diga, Senhor, eu não aceito perder. Diga, Senhor, eu não aceito retrocesso. Diga, Senhor, eu não aceito, ó meu Deus, que o diabo toque naquilo que é meu. Eu não aceito que ele roube aquilo que é meu. Diga, Senhor, eu não aceito perder aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não aceito perder aquilo que o Senhor tem comigo. Eu não aceito, ó meu Deus, eu não aceito o diabo tocar na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Eu não aceito o diabo tocar, ó meu Deus, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha empresa, nos meus negócios. Eu não aceito, Senhor, o diabo tocar no meu corpo, na minha saúde, roubar a minha saúde. Eu não aceito, ó meu Deus, que ele toque no meu emocional. Eu não aceito que ele toque na minha vida. Eu não aceito, eu repreendo toda carga negativa, eu repreendo todo levante, eu repreendo tudo aquilo que se levantou, ó meu Deus, para me prejudicar, para amarrar a minha vida, para me fazer retroceder, para me fazer perder, desistir. Eu não aceito, eu não me conformo com as perdas, eu não me conformo com o retrocesso, eu não me conformo com as dificuldades, eu não aceito, isso não vai permanecer na minha vida, isso não vai continuar na minha vida. Em
nome do Senhor Jesus, eu não aceito essas situações que têm se estabelecido, roubando a minha paz, roubando a minha alegria, roubando a minha saúde, a minha prosperidade, roubando o meu financeiro. Eu não aceito. Eu determino no nome do Senhor Jesus que caia por terra. Eu repreendo da minha vida toda fraqueza, eu repreendo da minha vida o espírito do desânimo, o espírito do cansaço, o espírito da frieza. Eu repreendo da minha vida o espírito do comodismo, da aceitação. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Diga sobre a minha vida: você não tem mais poder. Diga sobre aquilo que é meu: você não tem mais poder. Diga sobre a minha casa, a minha família: você não tem mais poder. Diga sobre o meu trabalho, as minhas finanças: você não tem mais poder. Eu repreendo agora toda carga negativa. Eu repreendo agora toda atuação maligna. Eu repreendo o espírito da inveja, do olho gordo. Eu repreendo o espírito da amarração. Eu repreendo todo e qualquer tipo de maldição. Eu repreendo. Diga: nenhum urso vai prevalecer contra a minha vida, nenhum leão vai prevalecer contra a minha vida. Diga: nenhum gigante vai prevalecer contra aquilo que é meu. Diga em nome do Senhor Jesus: eu repreendo, eu determino que caia por terra. Eu determino em nome do Senhor Jesus que seja quebrado, cancelado, desfeito agora da minha vida tudo aquilo, meu Deus, que tem se levantado para me prejudicar. Diga: não vai permanecer. Diga: não vai permanecer, não vai prevalecer. Eu repreendo agora, eu determino que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Eu determino que caia por terra. Eu desautorizo. Se até hoje o mal controlou a minha vida, se até hoje uma força maligna dominou a minha vida, se até hoje um espírito imundo agiu, me fazendo retroceder, desistir, roubando aquilo que é meu, tocando naquilo que é meu, diga: eu te desautorizo. Diga: a partir de hoje você não tem mais poder sobre o que é meu. A partir de hoje, diabo, não toque mais no que é meu. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora. Eu determino: saia. Em nome do Senhor Jesus, todo mal saia. Diga: toda força maligna saia, toda amarração do inferno saia, toda carga negativa saia, toda opressão, em nome de Jesus. Todos os levantes, eu dou uma ordem em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga: saia, saia, saia. Em nome do Senhor Jesus, declara: diga: aquilo que é meu vai prosperar. Diga: aquilo que é meu vai frutificar. Aquilo que está nas minhas mãos vai crescer. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que está sob a minha responsabilidade vai produzir fruto, vai produzir resultado. Aquilo que está sob a minha responsabilidade, em nome do Senhor Jesus, vai frutificar. Eu creio nisso, eu determino isso, em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, eu entendi. Diga: Senhor, coloque em mim esse espírito inconformado, coloque em mim, meu Deus, o espírito que havia sobre Davi, o espírito inconformado, coloca esse espírito dentro de mim, oh meu Deus, porque eu não aceito retrocesso. É daqui para coisas maiores, é de onde eu estou para coisas melhores, é da vida que eu tenho vivido para uma vida gloriosa, extraordinária, uma vida de glória. Eu não aceito uma vida sem glória, eu não aceito uma vida sem vitória, eu não aceito uma vida sem resultado, eu não aceito uma vida sem frutos, eu não aceito. Em nome do Senhor Jesus, é daqui para mais, é daqui para mais. Ah, santo e poderoso Deus, ó Senhor, eu oro com essa pessoa, oh meu Deus, eu oro por ela, em nome do Senhor Jesus. Entra em ação na vida dos teus, entra em ação na vida dessa pessoa, oh meu Deus, e leva para uma medida maior, leva para coisas maiores, melhores, oh meu Deus, derrama da tua glória sobre ela, derrama da tua glória sobre a vida dela, derrama da tua glória, Senhor, sobre a casa, a família, o casamento, os filhos, derrama, Senhor, da tua glória sobre o trabalho, a vida financeira, a obra das mãos, oh meu Deus, e que ela viva, Senhor, uma vida gloriosa, uma vida de sucesso em todos os aspectos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, oh meu Deus, que nenhum leão, que nenhum urso, que nenhum gigante, que nenhuma situação prevaleça, não, meu Deus, que ela se sobressaia a todas elas, assim como foi com Davi, que seja na vida dela, Senhor. Ó meu Deus, é da vitória contra o gigante, ó meu Deus, para o governo da nação.
é da vitória contra o gigante, meu Deus, Senhor, para coisas muito maiores, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, por favor, erga as suas mãos. Senhor, eu abençoo o teu povo. Meu Deus, eu determino, eu declaro, Senhor, que é daí para coisas maiores. Chega de retrocesso, chega de estagnação, chega de aceitação, chega, meu Deus, de conformismo, chega de perder. É daí para coisas maiores. É daí para coisas melhores. Do curral, de trás das ovelhas, enfrentando o leão, enfrentando o urso, cuidando de ovelha. Davi enfrentou o gigante, defendeu a nação, libertou a nação daquele grande mal. E dali, Senhor, dali a unção para governar, para reinar, dali, ó meu Deus, por governo, o domínio daquele povo, que o mesmo aconteça na vida dela, Senhor. É daí para governar, é daí para dominar, é daí para coisas extraordinárias e gloriosas. Em nome de Jesus, diga eu creio, diga eu tomo posse, diga assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, dê para Jesus bem forte uma salva de palmas.